você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versos 11 e 12, eu não sei qual versão da Bíblia você está utilizando, eu quero usar aqui duas, uma mais antiga e uma mais contemporânea. A NVI, por exemplo, a nova versão internacional é mais contemporânea, então eu vou usar a mais antiga aqui, que diz o seguinte: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Vou repetir. Andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Na nova versão internacional, acredito que a maioria que esteja utilizando, o verso 12 diz, de Romanos 4, e é igualmente o pai dos circuncisos, que igualmente o pai dos... E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Amém? Ora, não só aqui, mas em vários textos das Sagradas Escrituras, a Bíblia denomina Abraão como o pai da fé. E nesse texto em específico, há essa indicação de que pessoas andaram no passo desta fé que teve Abraão. E as Escrituras, como já sabemos que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aviso, também nos arremete a andarmos nessa mesma pegada da fé de Abraão. Amém? Então aqui, eu quero trazer 3 perguntas. Você iria, você faria, você ficaria? Porque Abraão, nos seus dias, aonde ele nasceu e fora criado, o que caracterizava os seus dias, e era forte, predominante nos seus dias, era a rotina. Porque imagine você, o mundo sem energia elétrica, só na base da lamparina feita de argila, colocava azeite de oliveira dentro, tinha um pavio feito de pele de ovelha, lã de ovelha, e assim era a luz, a iluminação à noite. Não tinha televisão. Para terror de alguns aqui, não tinha celular e nem internet. Não havia ônibus, transporte coletivo, transporte público, não havia. Não havia locomoção aí, como temos hoje. O mundo era muito o quê? Como diz uma música antiga que diz assim: calmo, sereno e tranquilo. Era assim os dias de Abraão. Rotina. O pessoal acordava cedo e repetia todas as rotinas do dia. As mulheres dentro de casa, nos afazeres ali, os homens indo à questão do campo, das ovelhas, a agricultura familiar para a manutenção da família. Viajar não era uma coisa assim muito boa por causa dos perigos que havia numa viagem longa.
O mundo, a comparar com os dos nossos dias, o mundo de Abraão era parado. Parado. Tudo muito rotineiro. Tudo muito familiar. Tudo muito conhecido na casa, no trabalho e na espiritualidade. Porque Abraão fora criado numa tradição e numa família e numa tradição cultural idólatra. E a espiritualidade também era muito rotineiro. Por quê? Porque os ídolos estavam ali sempre no mesmo cantinho. Não se movia, não falava, estava lá. De vez em quando alguém ia lá e tirava um pouquinho da poeira. Ok? E eu lembro, na minha história familiar, de uma tia que tive, e ela sempre rezava, né, naquela época, né, rezava para uma imagem, e um dia de madrugada eu acordei, fui na cozinha, na casa da minha avó em São Paulo, essa tia-avó, né, irmã da minha avó, estava lá, rezando. E eu achei estranho aquilo. Não o fato dela estar rezando, mas para quem que ela estava rezando? Ou seja, a imagem para quem ela estava rezando. E eu voltei, fui para o quarto, levantei, voltei de novo. Eu era adolescente, né? Voltei, olhei de novo. E aí, adolescente já viu, né? Não tem papa na língua, né? Eu falei assim, ela lá rezando, né? O texto e tal. Eu falei assim, tia, só tem certeza que a senhora está rezando? Eu falei assim, menino, respeita menino. Né? Não, tia, porque a senhora está rezando mesmo, apontei assim um dedo, em cima da geladeira, né? Aí ela olhou, eu acendi a luz da cozinha, porque estava só a luz do banheiro assim, a porta aberta, e ela estava rezando, e a imagem que estava em cima da geladeira parecia, mas não era. Mas era uma imagem de louça, mas era de um pinguim. Dias de Abraão, a espiritualidade já era rotineira, tudo no seu lugarzinho, hein? E vai para onde, gente? Vai para a terra que eu te mostrarei. Não é a terra que eu te mostro, não é a terra que eu já te mostrei, é para a terra que eu te mostrarei. Sai-te, eu te farei. Então é bem claro aqui a fala de Deus. Abraão, a sua parte é sair, a minha parte é fazer. E aí a pergunta é, você iria? Você faria o que teria que fazer para sair, para seguir, para ir? E a grande questão, você ficaria no chamado que Deus liberou para a sua vida? Abraão, ele saiu, ele foi, ele fez o que precisou para ir, para seguir o seu chamado, e ele permaneceu no chamado, no que Deus disse para ele. Quais eram as garantias que Deus estava dando para ele? Nenhuma. Vá. Era apenas o quê? Não apenas, mas era a palavra do Criador empenhada. Vá. E eu farei. Farei o quê? Farei de ti uma grande nação. A questão é que Deus, como sempre está de bom humor, Ele vai fazer uma nação poderosa, e aí Ele não chama um casal de jovens na altura dos 20 anos, 26, 28 anos. Ele chama um casal que o esposo tem 75 anos, e a esposa 65 anos, porque essa era a diferença da idade. A esposa, além de idosa, o casal era idoso, e a Bíblia em outro momento fala que eles eram idosos. A esposa, além da idade, ela era estéril, ou seja,
Independente da questão da idade, ela sempre estava biologicamente impedida de gerar filhos. E Deus fala para ela: farei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E o texto termina lá em Gênesis 12, verso 4, falando que Abraão saiu. Abraão deixou Harã, com essa promessa de Deus. Ele saiu. E aí, gente, você então entende que Deus abre um caminho, faz um caminho para fora do caminho de Abraão. Porque o caminho de Abraão era o caminho da rotina, era o caminho do familiar, tudo muito familiar. Nada mudava na rotina. Eu não sei se você já visitou esses lugares assim, essa cidadezinha bem pitoresca. No Brasil tem algumas, principalmente no sul, estado de Santa Catarina, estado do Rio Grande do Sul, né? Tem cidades pequenininhas, no meio do nada. E aí você olha ali e fala assim: o que acontece aqui? Há lugares mais ainda que não tem nem, não vou falar no sul, mas né, em outras partes do Brasil, ricãos do Brasil, que não tem nem às vezes tecnologia, nem televisão às vezes chega lá. E aí Deus então faz um caminho para Abraão fora do caminho dele. E ele vai nesse caminho. Ele vai para esse lugar aonde ele não sabe para onde está indo. E lá em Hebreus capítulo 11 fala assim, que fé é exatamente você ir para onde você não sabe. Apenas com a convicção do chamado. De quem falou com você. O que disse para você. Amém? Aleluia. E isso aí, meu amigo, se aplica à sua vida em todas as áreas. Não sei aonde Deus falou com você. Eu já ouvi e ainda escuto às vezes uns insights de Deus em várias áreas da minha vida. Algumas vezes confundo as minhas emoções com a voz de Deus. Já confundi muito. Mas com o passar do tempo você vai começando a entender o que é voz de Deus e o que é voz das suas emoções. E Deus fala sempre para seguirmos um caminho que muitas vezes, frequentemente, está fora do nosso caminho rotineiro. Amém? E é o que aconteceu com Abraão. E aí aquela pergunta, né? Você ficaria? Porque a grande questão é que Abraão sai da onde ele está para um lugar para ele ser uma grande nação, ter um grande nome. Deus falou isso. Gente, Deus encheu a bola de Abraão. Falou: olha, Abraão, vai, cara. Eu vou fazer do teu nome, moço, ó. Porque é isso, está lá em Gênesis 12. Só que aí, gente, ele chega no lugar. E a região que ele chega, ele vai andando, é uma região, talvez, eu não conheço lá a Mesopotâmia, aquela região. Mas agora, recentemente, eu conheci lá onde Abraão chegou em Canaã. Quando ele entrou em Israel, o lugar lá, tiramos até umas fotos lá. Não é nada assim paradisíaco. É meio que desertão. E aí ele chega ali. A questão é, você ficaria? Só que o ficar de Abraão é o seguinte: ele permaneceu no caminho, mesmo os resultados não acontecendo como desejado. Porque primeiro o nome dele continua sendo o Abrão, nome de turco. Ele não tem filho, porque se Deus fala isso com você, e você sai, e você vai, e você chega, você diz, agora vai acontecer, só que não aconteceu. Não aconteceu. E ele espera mais um ano, espera mais outro ano, e vai esperando, e o quê? Nada.
nada de filho. Ele chega um momento que numa conversa com Deus, Deus falando com ele já está assim, né? Ele fala assim, Senhor, é o meu escravo, é o meu servo que vai ser o meu herdeiro, porque ali ele está assim meio que desabafando com Deus. Ele poderia ter voltado para Harã, ele poderia ter voltado para a terra familiar, ele poderia ter voltado, mas ele não voltou, ele ficou, ele permaneceu, mesmo não tendo o quê? Os resultados da promessa, mesmo não vendo, ficou, permaneceu. E aí isso me faz pensar numa coisa sobre Abraão, e eu penso nisso para a minha vida, que quando você olha em Gênesis capítulo 16, você vai ver lá que entra um personagem que estava presente ali, mas esse personagem é trazido, essa pessoa é trazida. Qual que é a ideia de Sara? Deus falou, e a gente é crente, a gente não recua, a gente não volta atrás, e Deus falou, mas não aconteceu também, e já está aí na casa dos 10 anos que a gente está esperando e nada. Acho que a gente precisa dar um passo de fé. E aí ela tem uma brilhante ideia. Qual que é a ideia dela? A menina, uma das meninas que trabalha com ela, fala assim, você vai dormir essa noite com Agar. E a verdade é que acontece, nasce um filho, e o resultado disso é outra mensagem, tá? Para outro dia. A questão é que abraçar a promessa de Deus, abraçar a promessa de Deus, e não abraçar o processo, é viver em ilusão. E a pior das ilusões é achar que eu ajudo Deus a cumprir a palavra dele. É quase que como se Deus não tem tanta assim a palavra. Abraçar a promessa e abraçar ou e não abraçar o processo é viver em ilusão. E Deus chamou Abraão para viver por fé, não por ilusão. E a palavra de Deus para mim, e espero que para você nessa noite também é: ande nas pegadas da fé e não da ilusão. Aleluia. Qual que é o seu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Apenas confiar em Deus. Confiar, esperar. Por que pai da fé? Porque fé, gente, demanda processo, e processo demanda tempo. Pedro, Senhor, é tu mesmo que estás sobre as águas? Se for o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou assim: vem cá, Pedrão. E o Pedrão pisou, colchãozão de água, e foi. E foi, colchãozão de água, foi. De repente começou a olhar para o quê? O vento. Opa, o negócio aqui também. Começou a ficar foco ali e afundou. Não é como você, não é como eu, alguns de nós aqui que é machado sem cabo, né? Se tiver na água, vai para o fundo mesmo. Pedro era experiente pescador, mesmo assim gritou. E Jesus, aí qual foi a palavra que Jesus disse para ele? Homem de pouca fé. Por quê? Porque fé demanda o quê? Perseverança, foco, tempo.
Oh, sou um homem de muita fé. Deus falou comigo agora. E até amanhã, segunda-feira, por volta do meu dia, eu estou com muita fé. Aí depois do almoço eu já começo a ficar meio assim. Fé é esperar, gente. E Abraão, ele esperou nada mais, nada menos do que 25 anos. 25 anos. 25 anos. 25 anos numa terra que não lhe era familiar. 25 anos num lugar que chamaram ele de um nome que nunca tinha chamado ninguém. É a primeira vez que aparece na Bíblia esse nome. Já pensou, você chegar num lugar, os caras não têm um nome para falar de você, cria um nome. E Abraão chegou nessa terra, nem tinha um nome próprio, mas o povo criou um nome para ele. Era um cara estranho, estava aqui. Chamou ele de quê? Hebreu. É a primeira vez que aparece o termo hebreu, se referindo a Abraão, aquele que atravessa as águas. 25 anos sem aquele resultado ali. Mas ele abraçou a promessa. Teve um vacilo na hora de não querer abraçar o processo, mas abraçou a promessa. Não viveu de ilusão, viveu pela fé, confiando nesse Deus que falou com ele, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. E aí, meu irmão, eu quero que você dê uma olhadinha em Gênesis capítulo 13, mas antes de ir lá, eu vou pedir o Jorge, sobre essa questão de abraçar a promessa e abraçar o processo, para não vivermos de ilusão. Amém? Fala para a pessoa do teu lado só, naquilo que Deus falar com você, abrace a promessa e abrace o processo da promessa acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Senão você vai viver de ilusão. E nós não somos chamados para viver de ilusão, somos chamados para viver pela fé. Aleluia. Então, Jorge, está pronto aí? Só espere aí, por favor. Olha só, assim, eu quero trazer aqui uma matriz de ganhos e perdas, sobre crer em Deus e ser descrente em relação a Deus. Tá? Vamos lá. Espera aí, Jorge. Pense o seguinte: Deus numa coluna, Deus existe. Numa outra coluna, Deus não existe. Coluna, tá? Deus existe, Deus não existe. E aí pense numa linha: crença e descrença. Se uma pessoa crê que Deus existe, o que ela ganha e o que ela perde com isso? Se uma pessoa crê que Deus não existe, o que ela ganha e o que ela perde? Se uma pessoa não crê que Deus existe, o que ela perde e o que ela ganha? E se uma pessoa não crê que Deus não existe, o que ela ganha e o que ela perde com isso? E aí deu um nó aí na cabeça de alguns. E para te ajudar, eu vou vou pedir que o Jorge jogue essa matriz aí. Vamos ver no telão? É possível ver aí? É possível? Então vamos lá. Coluna aí à esquerda. À esquerda, Deus existe. Coluna à direita, Deus não existe, tá bom? Então vamos lá. E depois crença em Deus e descrença em Deus. Crença em Deus. Eu creio que Deus existe. Ganho infinito. Creio que Deus não existe.
perda finita. Creio ou descreio, descrença que Deus existe. Não creio que Deus existe. Perda infinita. Não creio que Deus não existe. Ganho finito. Você quer a explicação dessa matriz? Quer? Te espero lá no trilhão da ignição. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A questão é que Abraão, ele está onde aí, gente? Aonde ele está nessa matriz? Crença em Deus, crença no Deus que existe, ganho infinito. E você, aonde você está nessa matriz? Se você crê que Deus existe, você crê que Jesus é Deus que se fez homem, está presente em nós, entre nós, e como ele disse, né, quem crê em mim, tem a vida eterna, ganho infinito, meu irmão. Você tem esse ganho? Se você tem esse ganho, abraça a pessoa do teu lado, ela vai entender que você tem um ganho infinito. Tem gente preocupada com a Mega Sena, mas para pensar, você tem um ganho infinito. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abraão não voltou no seu chamado, porque ele sabia o ganho que ele tinha. Aleluia, glória a Deus. Jesus falou daquele cara que ele acha uma pérola, lembra? Ele vai lá e vende tudo que tem por causa de um ganho maior. Maravilha, mas eu quero concluir. Aleluia. Gênesis capítulo 13, verso 14 e 17. Por favor, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Gênesis 13, 14 e 17. Maravilha. Deus fala para Abraão no momento da vida dele, está lá esperando, o que mostra que esse cara, Abraão, é um homem o quê? Responsável. E eu confesso para vocês que eu estou assim, Senhor, eu quero aprender. E esse termo aqui eu tirei de ontem, tá? Quando eu vi esses meninos, galerinha nova aí, mas meninos com fome de Deus, sede de Deus, e meninos o quê? Responsáveis. Porque andar com Deus, confiar em Deus, te torna uma pessoa responsável. Amém? Andar na fé é ser gente responsável. O fruto é responsabilidade. Amém? Aleluia. Deus falou para ele o que, gente? Eu vou resumir aí, tá? Deus falou assim: Abraão, vem cá. Vem cá, Abraão. Sai da tua tenda aí, sai daí, vem para cá. Deixa essa lamparina aí dentro. Olha aqui, imagina você, gente. Você sai lá da sua tenda, deixa a lamparina e sai para fora. Lembra? Não tem energia, não tem cidade próxima. Olha para o céu. Aquela escuridão e um céu estrelar, que quando você levanta o dedo assim, parece que você está pondo o dedo dentro das estrelas de um globo, e Deus fala para ele assim: olha, assim será a tua descendência. Amém? Aleluia. Mas ele tem filho? Ainda não. Assim será a tua descendência. E com isso eu quero concluir, ok? Abraão ficou 25 anos numa terra inóspita, numa terra deserta, muito deserto, mas responsável, guardando. A Bíblia chega a dizer que até em questão de dízimo, a primeira expressão quando aparece dízimo é exatamente nesse momento, bem antes da lei. Quando Abraão, ele entregou o dízimo de tudo que tinha a um cara chamado Melquisedeque. A questão é, gente, esperando. Abraçou a promessa e esperando. Abraçou a promessa
e abraçou o processo. 25 anos. 25. Essa é a terra por onde ele andou, e Deus disse: olha, anda para lá, anda para cá. E eu quero liberar essa palavra na minha vida e na tua vida. Amém? Eu vejo como que Abraão dizendo, nesse episódio, sobretudo aqui de Gênesis 3, que Deus manda ele olhar para as estrelas e ver as suas gerações, a promessa cumprida. E nós hoje aqui somos resultados do cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Amém? Olha para a pessoa do teu lado aí. Eu estou olhando para uma daquelas estrelas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então eu vejo que Abraão dizendo o seguinte, olha, na terra da minha obediência, é a terra aonde eu verei a minha prosperidade e a prosperidade das minhas gerações. A terra da sua obediência ao chamado de Deus é também a terra da prosperidade dos sonhos de Deus na sua vida e através da sua vida. Às vezes, nós corremos a tentação que Abraão também correu e vivenciou. Um dia ele saiu dessa terra da obediência. Ele foi até o Egito. E o resultado não foi bom. Não foi bom. Mas aí ele voltou para a terra da obediência. Talvez você está aqui nessa noite. Deus te fez alguma promessa de uma forma bem específica. Mas a maior promessa que Ele já nos fez começa por aqui. Começa por aqui. Eu não sei qual território você está hoje. Se você está no território da sua obediência, ou se você deu uma afastada do território da tua obediência. Talvez você está aí meio beirando o Egito, ou talvez no Egito. Abraão foi lá, mas Abraão não ficou lá. Abraão voltou para a terra da obediência. Então, se você está nessa condição, eu te digo uma coisa: volte para a terra da tua obediência a Deus, porque você verá a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Você verá a prosperidade de Deus na sua vida. E entenda que quando eu estou falando prosperidade, eu não estou me reduzindo à questão monetária. Estou indo na questão de que o que Deus falou com você se cumprirá, não porque você vai fazer alguma coisa, mas é porque Ele já fez e já está pronto, porque Ele é o soberano, Criador dos céus e da terra. Então, na terra da minha obediência, eu viverei o prosperar do sonho de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus. Na terra da minha obediência, eu serei tentado a não abraçar o processo, mas eu vou abraçar a promessa e o processo, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Amém?